Você toma café da manhã todo dia achando que está fazendo o que sempre fez. E provavelmente alguém já te disse, em algum momento dos últimos anos, para parar com o café, cortar o leite, evitar laticínio depois dos 50, que faz mal para a próstata, que é inflamatório, que aumenta a pressão. O que ninguém te contou é que existem pesquisas indicando exatamente o contrário. Quando esses dois alimentos são combinados de uma forma específica, eles podem ser um dos escudos prostáticos mais eficientes da rotina alimentar de um homem acima dos 55. E não é o leite sozinho, não é o café sozinho, é a combinação, é a dupla. E quando você entende por que essa dupla funciona, você não vai mais conseguir tomar café da manhã do mesmo jeito que tomava antes. Tem uma cena que se repete na vida de muitos homens da sua idade, e talvez ela já tenha entrado na sua. É entre 2 e 4 horas da manhã. Você acorda, ainda no escuro, sem motivo aparente. Vai até o banheiro com aquele passo cuidadoso para não acordar ninguém. E fica parado, esperando. O jato demora a começar. Quando começa, vem fraco, interrompe, recomeça, e você termina com aquela sensação estranha de que ainda tem alguma coisa que não saiu. Volta para a cama, mas o sono não volta com a mesma facilidade que veio mais cedo. Você fica deitado, ouvindo o relógio, esperando. Algumas horas depois, no café da manhã, a vontade volta de novo, quase imediata. Você nem terminou de comer e já está se levantando. E aí vem aquele pensamento silencioso, que poucos homens admitem em voz alta. O pensamento de que o corpo está saindo do seu controle, de que daqui a alguns anos isso só vai piorar, que vai virar exame de toque, talvez biópsia, talvez cirurgia, talvez aquela conversa com o urologista que ninguém quer ter. E junto com esse pensamento, vem uma frase que quase todo homem acima de 55 acaba repetindo para si mesmo, em algum momento, geralmente quando volta da segunda ida ao banheiro de uma noite só. Próstata aumenta com a idade. É assim mesmo. Não tem como evitar. Só tomar remédio quando incomodar. Eu quero que você fique comigo nesse vídeo, porque essa frase, do jeito que está colocada, não é exatamente verdadeira. Ela é uma meia-verdade que carrega uma resignação que você não precisa ter. E o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode mudar a maneira como você enxerga o seu próprio café da manhã. E, com ele, o próprio terreno biológico em que a sua próstata está vivendo. Meu nome é Doutora Bianca Rangel. E eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma queixa. E o que eu percebi, repetidamente, é que quando se trata de proteção prostática pela alimentação, a pergunta certa quase nunca é qual alimento, mas como combinar. Porque os compostos que de fato cuidam da próstata raramente agem sozinhos, eles agem em sinergia. E isolá-los é exatamente o que faz a maioria dos homens não enxergar resultado nenhum. Nesse vídeo eu vou te mostrar 2 ingredientes que você provavelmente já conhece, talvez já tenha em casa, e a combinação específica entre eles que pode oferecer ao seu corpo um nível de proteção prostática que poucos homens sabem que existe. Vamos começar pelo primeiro. O café. E aqui eu já preciso te avisar de uma coisa importante. Quando eu falo em café como protetor prostático, eu não estou falando da cafeína. A cafeína tem o seu papel, mas não é ela a estrela dessa história. Eu estou falando de polifenóis, especialmente o ácido clorogênico e os diterpenos chamados cafestol e carrueol. Esses nomes parecem complicados, mas a ideia por trás deles é simples. São compostos que a planta do café produz para se proteger e que, quando entram no nosso corpo, agem como pequenos moduladores da inflamação. Esses compostos estão presentes em maior concentração no café de filtro de papel, no café fresco, no café de qualidade. No café instantâneo solúvel, grande parte dele se perde no processamento, no calor, na desidratação. Pesquisas indicam que esses polifenóis modulam a inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica de baixo grau é justamente o ambiente em que a próstata aumenta de tamanho com o passar dos anos.
Pensa na próstata como uma esponja. Quando ela está em ambiente inflamado, ela incha, retém líquido, comprime a uretra, que é o canal que passa por dentro dela. E é por isso que o jato fica fraco e as idas ao banheiro aumentam. Não é que a próstata cresça do dia para a noite, é que ela vai inchando gradualmente ao longo de anos, dentro de um ambiente inflamatório que ninguém ensinou você a desativar. Quando esse ambiente inflamatório se reduz, a próstata tende a operar em volume menor, mais funcional, e o jato volta a se organizar. Estudos populacionais sugerem que homens que consomem café regularmente, entre 2 e 4 xícaras por dia, apresentam menor incidência de problemas prostáticos progressivos comparados a homens que não consomem café. Mas aqui está o problema. Os polifenóis do café têm absorção limitada. Eles entram no corpo, fazem efeito local no estômago e no intestino, mas grande parte é eliminada antes de alcançar o tecido prostático com concentração relevante. Sozinho, o café é bom, mas é incompleto. Antes de seguir, eu quero te propor uma coisa. Testa a combinação que eu vou te ensinar hoje por 7 dias e volta aqui para me contar o que sentiu, sobretudo no jato urinário e nas idas ao banheiro à noite. Eu vou estar lendo cada comentário. O café você talvez já soubesse que tinha algum benefício, mesmo que não soubesse o motivo. O leite é diferente. O leite acaba de cair em desgraça em quase todo o grupo de WhatsApp de homem acima de 55. E é exatamente por isso que a verdade sobre ele surpreende quase todo mundo. Quando eu falo do leite como aliado da próstata, eu também não estou falando da gordura do leite. O que importa aqui é a fração proteica, especificamente a caseína e o soro do leite, que carregam um perfil de aminoácidos e peptídeos bioativos que poucos homens associam à saúde prostática. Eu sei que isso vai contra quase tudo que você ouviu nos últimos anos, mas escuta o mecanismo antes de tirar conclusão. O leite contém peptídeos derivados da digestão das suas próprias proteínas, e pesquisas recentes têm associado esses peptídeos a efeitos moduladores sobre a inflamação tecidual e a sinalização hormonal. Pensa em um time de funcionários que entra num escritório bagunçado, com pastas espalhadas pelo chão, papéis fora do lugar e organiza os arquivos. É mais ou menos o que esses peptídeos fazem nos sinais inflamatórios do corpo. Eles não eliminam o problema. Eles reorganizam a resposta inflamatória para que ela não fique cronicamente ativa, dia após dia, ano após ano, dentro do tecido prostático. Agora, eu preciso ser honesta com você. Estudos sobre laticínios e próstata são mistos. Tem estudo dizendo uma coisa, tem estudo dizendo outra, e justamente por isso é importante entender a nuance. O que pesquisas mais recentes vêm sugerindo é que o leite integral, em quantidade moderada, em homens acima de 55, parece ter um perfil bem diferente do laticínio ultraprocessado, do leite carregado de açúcar ou do excesso de leite consumido por homens mais jovens em fase de ganho muscular. Não é a mesma coisa. E a pessoa que te disse para cortar leite provavelmente não estava fazendo essa distinção. Estava só repetindo uma frase pronta que circulou em algum grupo. Mas o leite também tem uma limitação quando consumido sozinho. Os peptídeos bioativos, sem um cofator anti-inflamatório, têm ação tecidual modesta. Eles entram no corpo, são digeridos, mas atingem a próstata sem o transportador que potencializa o efeito. Por isso, leite sozinho, no café da manhã, sem o café junto, faz parte do trabalho, mas não faz o trabalho inteiro. E é aqui que a história fica interessante, porque o que acontece quando você combina os dois é onde a história muda completamente. Quando os polifenóis do café entram no estômago junto com as proteínas do leite, acontece um fenômeno que a pesquisa em alimentos chama de efeito carreador. As proteínas do leite, especialmente a caseína, se ligam aos polifenóis do café e os protegem da degradação digestiva. Em vez de serem eliminados rapidamente, esses polifenóis chegam ao intestino íntegros, são absorvidos em maior quantidade e atingem o tecido prostático em concentrações significativamente mais relevantes do que chegariam se o café fosse tomado puro.
Pesquisas em ciência dos alimentos vêm mostrando que essa ligação proteína-polifenol pode aumentar substancialmente a biodisponibilidade dos compostos ativos. Não é que o leite cure alguma coisa, é que ele faz o café entregar muito mais do que entregaria sozinho, e o café, por sua vez, ativa esses peptídeos do leite numa janela de tempo mais útil para o tecido prostático. Pensa numa carta importante. Se você manda ela jogada dentro de uma sacola velha, no meio de outras coisas, ela pode rasgar, molhar, se perder no caminho. Quando chega no destino, está amassada, ilegível, sem serventia. Se você manda essa mesma carta dentro de um envelope reforçado, lacrado, ela chega íntegra, no destino certo, no tempo certo e cumpre o que era para cumprir. O leite é o envelope, o café é a carta. Separados, cada um faz o que pode, com as limitações que tem. Juntos, na proporção certa, no horário certo, eles entregam ao corpo algo que nenhum dos dois entrega isoladamente. E é por isso que tanta gente toma café há anos, ou tomou leite a vida inteira e nunca colheu esse benefício específico. Faltava o outro lado da equação. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica. Se você tem sintomas urinários persistentes ou diagnóstico prostático em andamento, converse com seu médico antes de mudar a alimentação. Eu quero te contar a história do Sebastião. Sebastião tinha 64 anos, era agricultor de Goiânia e chegou no consultório de um colega meu há cerca de 2 anos com uma queixa que ele achava banal. Levantava 3 vezes por noite para urinar. E o jato tinha ficado, nas palavras dele mesmo, fraco como o de um menino velho. Sebastião contou que tinha cortado o café 3 anos antes, porque a esposa leu num grupo de WhatsApp que café fazia mal para a próstata. Tinha cortado o leite há 5 anos pelo mesmo motivo. Tomava só água com limão de manhã, jurando que estava se cuidando. Ele chegou no consultório com aquela cara de quem já tinha feito tudo certo e ainda assim estava ali, sem entender o que tinha errado. O exame de toque dele estava alterado. O PSA estava acima do esperado para a idade. E a recomendação inicial foi medicação contínua, daquelas que se começa e se carrega pelo resto da vida. Antes de começar o remédio, Sebastião pediu 3 meses para tentar mudanças alimentares. Ele disse que queria pelo menos tentar uma vez antes de aceitar virar paciente crônico. O colega orientou, entre outras coisas, voltar com o café da manhã estruturado. Café de filtro com leite integral. Todos os dias. Na proporção que eu vou te ensinar daqui a pouco. Sebastião não viu mudança nas 2 primeiras semanas. Achou que estava perdendo tempo. Quase ligou para desistir. Foi a partir da 3ª semana que ele percebeu uma coisa simples, quase boba, mas que para ele teve o peso de uma virada. Tinha dormido a noite inteira sem levantar, pela primeira vez em 2 anos. Ele me contou que ficou olhando para o relógio das 6 da manhã sem acreditar que o despertador é que tinha acordado ele, e não a vontade de ir ao banheiro. E aqui está a parte que importa. O problema do Sebastião não era ter tirado o café. Não era ter tirado o leite, era ter tirado os dois separadamente, e nunca ter sabido que era a combinação que fazia o trabalho. Muitos homens usam esses ingredientes separados por anos e não entendem por que os resultados são tão fracos. Acham que o problema é a quantidade. Não é tão simples assim. O que faz a diferença é a combinação certa, não a dose. E tem um detalhe de momento, de quando fazer. Não só o que fazer, que eu explico no protocolo Bianca e que determina se a proteção prostática se estabelece em semanas ou não acontece em meses. O guia alimentar do protocolo Bianca tem todas as combinações que funcionam para homens acima de 60. Não só essa. E o diário de 30 dias para você registrar o que sente e acompanhar o que muda, semana a semana. Eu deixei o link na descrição para facilitar. Dá uma olhada e veja se esse detalhe também está faltando na sua rotina, sem você perceber. As informações que você está recebendo são educativas e não substituem orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Agora,
Deixa eu te explicar exatamente como preparar essa combinação, porque os detalhes aqui não são opcionais, eles fazem parte do mecanismo. A escolha do café importa. Café de filtro de papel, moído na hora se possível, ou café fresco de boa procedência. Evita o café instantâneo solúvel, porque o processamento elimina parte significativa dos polifenóis ativos. A escolha do leite também importa. Leite integral, de preferência tipo A, ou pasteurizado tradicional. Não usa desnatado, porque a fração lipídica do leite participa da absorção dos compostos. Quem tem intolerância à lactose pode usar leite sem lactose tradicional, mantendo o integral. A proporção é talvez o detalhe que mais surpreende. Aproximadamente uma parte de leite para 2 partes de café. Não é leite com café, é café com leite. A proporção importa porque o excesso de proteína satura os polifenóis e o efeito carreador, em vez de potencializar, se desorganiza. Mais leite não é mais proteção, é menos. O horário também conta. Café da manhã. Estômago vazio ou com alimento simples, uma fruta, um ovo. Não tomar essa combinação à noite porque a cafeína prejudica o sono, e o sono ruim é o que mais piora os sintomas urinários noturnos. A frequência precisa ser consistente. Diariamente, pelo menos 5 dias por semana. O efeito é cumulativo, não pontual. E aqui vai o que não combinar. Não adoçar com açúcar refinado em excesso, porque o pico glicêmico anula parte do efeito anti-inflamatório que você está tentando construir. Adoçante, mel em quantidade moderada ou sem adoçar nada são preferíveis. E nunca tomar essa combinação acompanhada de medicamento prostático sem orientar seu médico sobre o consumo, porque interações alimentares com remédios precisam de avaliação caso a caso. Sobre o que esperar, eu preciso ser honesta com você. Muitos homens relatam que nas primeiras 2 a 3 semanas começam a perceber sutilezas. Uma noite ou outra dormindo a noite inteira, jato um pouco mais firme pela manhã. A partir da 4ª e 5ª semanas, os relatos costumam ficar mais consistentes. E é importante entender. Isso não substitui acompanhamento médico nem exames de rotina, e não há garantia de resultado clínico. O que existe são experiências relatadas e mecanismos plausíveis. Geralmente, o primeiro sinal observável é a redução das idas noturnas ao banheiro. Não desaparecimento. Redução. O jato urinário matinal costuma ser o segundo a mudar. Compartilha este vídeo com um amigo que toma café todo dia. Ou, ironicamente, com aquele amigo que parou de tomar café porque alguém disse que fazia mal para a próstata. Ele precisa saber disso. Em 7 dias, se você começar amanhã, você vai ter dado 6 ou 7 cafés da manhã estruturados. Pode ser que ainda não tenha sentido nada. E tudo bem, porque o efeito é cumulativo, não imediato. O corpo não muda em uma semana o que vem se ajeitando há 20 anos. Em 30 dias, com a combinação consistente, muitos homens relatam ter notado a primeira noite inteira de sono em meses. Acordam e olham para o relógio sem entender, porque o despertador tocou antes da vontade. E essa pequena diferença se traduz em disposição matinal, em humor melhor, em uma sensação de que o corpo está respondendo de novo, em vez de só dar trabalho. Em 90 dias, com o café da manhã estruturado todos os dias, com o resto da rotina apoiando essa escolha, sono, hidratação, redução do açúcar refinado, muitos homens chegam ao próximo exame de PSA com uma conversa diferente com o médico. Não é cura, não é garantia. É um terreno biológico diferente do que era 3 meses antes. É chegar no consultório sem aquele aperto que você sentia antes. Você não é refém da idade. Você é o resultado das escolhas que faz todos os dias, no café da manhã, no almoço, na hora de dormir. E hoje você acabou de aprender uma escolha simples que você pode começar a fazer amanhã, sem comprar nada novo, sem mudar a rotina inteira,
Apenas reorganizando duas coisas que provavelmente já estão na sua cozinha. Você aprendeu uma combinação que poucos homens conhecem e dá para implementar ainda esta semana. E o protocolo Bianca tem o quadro completo. O guia alimentar mostra todas as combinações que funcionam para homens acima de 60, não só essa. E o diário de 30 dias para você registrar o que sente e acompanhar o que muda no seu próprio corpo, semana a semana. Homens que aplicam o que aprendem chegam a resultados que quem só assiste nunca vai ver. E se em 7 dias você achar que não valeu, é só pedir o dinheiro de volta, sem nenhuma pergunta. São R$19,90. Você clica no link, paga com Pix ou cartão, e em menos de 2 minutos está lendo no celular ou no computador. O link está na descrição, eu deixei lá para facilitar. Pequenas mudanças, levadas a sério, fazem diferenças que o calendário não apaga. Até logo, sou doutora Bianca Rangel. Continuamos pesquisando juntos, porque um homem informado toma melhores decisões para ele e para quem ele ama. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.